Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clair e o vídeo de hoje eu quero estar tratando do assunto do porquê que você estudou o grego com algum professor e não aprendeu nada. Então eu vou estar tratando disso, tá? Vou estar tratando disso, então peço que acompanhe até o final esse vídeo. Se inscreva, né? Deixe seu comentário caso goste, o like. E compartilhe com os amigos, né, com aquele que quer aprender a estudar o grego, com aquele que já estudou um pouquinho, mas que particularmente não se desenvolveu. Também, na página inicial deste vídeo, você encontra um link para um curso livre de teologia. Vamos a mais este vídeo. Então, por que você estudou grego e não teve um resultado muito grande? Por que você estudou grego e não teve um resultado, não teve um retorno, você não aprendeu? Possivelmente foi pelo método. Que método foi esse? Quando a gente olha em 99% dos cursos que tem por aí, 99% dos cursos, e não estou falando porque eu tenho um curso de grego. Não, cara, meu curso está na página inicial do meu canal, de graça, para você assistir. Né? Tá de graça. Então eu não tenho nada contra, porque acho que a minha contribuição, né, da mesma maneira que eu já recebi muita ajuda, também chegou a hora de contribuir de novo, né? Então eu disponibilizei todo o meu curso de graça. Então eu não quero ganhar, não quero tirar um centavo do seu bolso, a não ser que você me doe, né? Mas, então assim, por que em 99% dos cursos de grego você quase não vai aprender nada? E isso é uma coisa que está se passando até para os cursos de inglês. Se você pegar cursos de inglês também é a mesma coisa. O cara chega lá e não aprende quase nada. Então os cursos de inglês hoje estão se desenvolvendo. E de certa forma, existe uma pequena semelhança com o estudo de grego. O que acontece? Por que você não aprende, ou por que existem pessoas que não aprendeu, no caso você que assiste esse vídeo, não aprendeu grego estudando grego com um professor num curso qualquer, seja qual for. Por melhor que seja o professor, por mais didático que ele tenha sido. Primeiro, o ponto que eu sempre bato na tecla é que você talvez não tenha tido foco demais. Foco. Porque o que manda é você ter foco, culhão. Eu chamo isso de culhão. É a vontade de estudar e entender que quem faz o estudo é você. E não o teu professor. O teu professor já fez o estudo. Por isso que ele te ensina. O professor é um facilitador. Então, um dos motivos que você não aprendeu talvez seja a sua falta de disciplina, a sua falta de culhão. Essa é a primeira desculpa. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu quero tratar muito melhor aqui, muito mais específico aqui, é simplesmente a questão de que o teu professor com certeza te mandou gramática. A primeira coisa que ele fez foi fazer para você comprar uma gramática qualquer, né? Não importa qual gramática seja. Eu indico a gramática de John H. Dobson, para você que não sabe nada de grego, nada, mas nada de grego, John H. Dobson. Você tentou estudar grego com algum professor e não deu certo? Tenta John H. Dobson. Depois você tenta a gramática que ele te pediu. O que acontece? O cara ele te manda estudar gramática e você começa a estudar gramática. Pá. Só que o problema é que você estuda gramática e quando você vai aplicar a gramática ao texto, no início, eu digo no início, na caminhada inicial, você não entende nada. Não faz sentido. E aí você se desanima. Ou você olha para o que o professor está dizendo e você fala, nossa, que negócio difícil. Entende? Então, talvez a dinâmica que o teu professor te passou para o estudo de grego foi essa. Gramática atrás de gramática em cima de gramática. Você vai fazer um curso aprovado pelo MEC, o cara te passa a gramática. Você vai fazer um curso pago por mês com alguém, o cara te passa a gramática. E, sinceramente, funciona, mas para 0,01% da população. Quem é esse 0,01% da população? É o cara que tem culhão de começar alguma coisa e terminar. Porque os outros 99,9% não é assim. Os outros 99,9% vê que é difícil, desiste. Então, o que acontece? Você, com certeza, é um desses 99,9%. E por que eu sei disso? Porque eu já tive alunos de grego e eu sei como é que é.
Então, o cara ele chega na aula e ele tem o quê? Gramática atrás de gramática. Só que não é isso que o iniciante, pelo menos nos 6 primeiros meses, precisa focar. Não é gramática. Eu vou dizer 6 primeiros meses, mas pelo menos o primeiro ano de grego seu, você não precisa se matar de estudar gramática. Claro que você vai ter que aprender declinação, você vai aprender a declinação, você vai aprender uma conjugação de verbo, você vai aprender lá como funciona uma preposição e por aí vai, né? Porque isso é natural. Só que, na minha humilde opinião, os primeiros 12 meses de estudo de grego sistemático, de meia hora por dia, ou sei lá, 1 hora, o tempo que você tem para dedicar, é o seguinte: é memorização de vocabulário, leitura de Novo Testamento, e aí, se der tempo, gramática. Ah, tá de sacanagem, professor. Você tá de conversa pro meu lado. Não, faz isso que eu tô falando pra você. Pega aí, pega as 400 palavras que mais aparecem no Novo Testamento. São 400 palavras. Isso tem na gramática do Stélio Rega, isso tem na gramática do Pedro Apolinário. Pedro Apolinário, a gramática tá de graça. Faz esse teste para você. Memoriza lá as 400 palavras que mais aparecem, porque elas correspondem a 80% do vocabulário do Novo Testamento. Então você não precisa aprender as 5.700 palavras. Você precisa aprender 400. Que aí com ela você já consegue ter uma visão geral do texto geral do Novo Testamento. E aquelas 5.300 palavras, elas correspondem a apenas 20% do Novo Testamento, que é quando você vai fazer um estudo específico. Por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 15, você tem uma palavra que aparece uma única vez, chamada tagma. Você não precisa aprender tagma. Você vai aprender porque eu estou mencionando. Você não precisa aprender tagma. Você precisa aprender antropos, litos. Né? Palavras que aparecem 2, 3 mil vezes, 200, 400 vezes. Então, seus primeiros 12 meses, você vai memorizar vocabulário. Seus primeiros 12 meses, você vai ler o Novo Testamento. Você vai ler, vai reler, vai copiar, vai descopiar, vai ler, vai reler, vai copiar. Por que você vai fazer isso? Para você ter intimidade com o texto bíblico, intimidade com a língua. E aí o que acontece? Memorizando o vocabulário e lendo o Novo Testamento grego lá, sei lá, 2 capítulos por dia, que no começo, para qualquer iniciante, vai ser muito difícil. Mas depois de 1 mês, 2 meses fazendo a leitura de 2 capítulos por dia, você vai ler muito mais rápido, você vai ler muito mais prático. Pô, eu estou fazendo, sabe o quê? Eu tô aprendendo a digitar com todos os dedos no teclado. Eu passei 11 anos da minha vida, 11 anos não, eu tenho computador desde 2011, final de 2010, estamos em 2023. Eu tenho há 13 anos, 14 anos aí que 14 anos que eu tenho um computador e eu digitava pescando com o dedo. O que eu estou fazendo? Eu estou digitando agora com todos os dedos. É demorado? Eu estou digitando demorado. Estou digitando. É demorado, isso é fato. Mas já está saindo, já estou sabendo que o P eu clico com esse dedo, que o O eu clico com esse dedo aqui, que o I eu clico com esse dedo. Então, eu tenho que estar me policiando, mas pô, já tô avançando. Então, esse processo de você ler algo com de certa dificuldade, no começo tudo é assim. Dirigir o carro, dirigir a moto, um novo trabalho, um novo estudo, digitar no teclado usando todos os dedos, começar a lidar com formatação, tudo é difícil. Então, você vai simplesmente ler. Ah, mas professor, eu não entendo nada. Mas quem disse que eu estou falando que você precisa entender? Você está começando a ler. Você precisa ler, porque aquele texto que você leu hoje, quando você revisitar ele daqui 6 meses, daqui 1 mês, ou daqui 10 dias, ou daqui ou amanhã, você já leu ele, você só vai relembrar aquilo que você leu. Você vai relembrar aquilo que você leu. E aí, a segunda leitura, a terceira leitura, a quarta leitura, a quinta leitura já fica muito mais fácil. Você leu o Pai Nosso em grego pela primeira vez, pô, o negócio é completamente difícil. Aí você lê pela segunda vez, é mais fácil. Você lê de novo, mais fácil ainda. Quando você menos imagina, você está recitando Pater Remon, Caio Urano, e de cor. Entendeu? Por quê? Mas no começo era difícil. Então, memorização de vocabulário, leitura de Novo Testamento, grego, sabe assim,
no primeiro ano de estudo. No seu primeiro ano de estudo. Faz isso para você ver que você vai perceber o desenvolvimento que você vai ter do seu estudo de grego. Você vai perceber o salto que você vai dar. E depois desse um ano, aí, depois que você notou que você tem vocabulário, aí você precisa, aí realmente você vai precisar da gramática. Aí você realmente vai precisar da gramática para começar a entender as pequenas nuances. As pequenas nuances. Entendeu? Porque aquilo que eram as pequenas nuances no começo só te confundia. Agora você necessita delas para compreender mais. Por quê? Porque você já sabe o texto básico. Você já sabe o geral. É igual nós. Nós pegamos um texto em português, qualquer texto, seja de jornal ou de livro, e você não entende tudo. Aí você precisa de um auxílio. Você precisa de uma gramática, você precisa de uma explicação. Aí você recorre à gramática. Então, o que acontece? No primeiro ano de estudo, não estou dizendo que você não deva estudar gramática. Claro, reforçando, você vai ter que aprender o que é declinação, você vai ter que aprender conjugação de verbo, você vai ter que aprender o uso de preposição. Só que ficar se preocupando, porque isso aqui é um nominativo singular masculino, cara. Não, é porque a palavra que aparece lá, ela está no dativo plural feminino da terceira declinação. Foda-se isso, mano. Você não quer saber isso. Saber isso só vai te confundir. Se você olhar para a palavra em grego lá e tá lá mosquito, que é knops, você olha para a palavra knops, acho que você vê a palavra mosquito, tá em grego, e você lê o que é mosquito e você sabe que é mosquito, não importa se ela é da primeira, da segunda ou da terceira declinação, você sabe que o negócio ali é um mosquito. Aí, daqui um ano, estudando, lendo o Novo Testamento, vocabulário, aprendendo, observando, você precisa, aí dali você pode se preocupar. Opa, eu sei que aqui é mosquito, mas peraí, o mosquito é o quê? Da primeira declinação, da segunda? É masculino? É neutro? É feminino? Como é que ele se relaciona com o restante da frase? Aí você tem um outro brilho. Porque, cara, você não está olhando para uma palavra desconhecida, entendeu? Que literalmente você não sabe de onde veio, não sabe de onde vai, você não encontra ela no dicionário de jeito nenhum. Não. Você está olhando para uma palavra que você sabe, que você conhece. Agora você só precisa refinar. E a gramática, ela é refinamento. É o refinamento. Por quê? Quando a gente vai para o estudo de uma língua, quem é que veio primeiro? A gramática ou a língua? A língua. Então, primeiro estude a língua. Como é que você estuda uma língua? Vocabulário, leitura. Vocabulário e leitura. Depois, como refinamento, você usa a gramática. Por quê? Existem hoje línguas que não têm gramática. Existem línguas no mundo que não têm gramática, que não tem letra escrita. Principalmente tribos mais civilizações mais primitivas, como tribos africanas, tribos australianas, indígenas, hindus e por aí vai, até indígenas brasileiros e tal. Natural, né? Natural. Mas me diga uma língua que tem gramática, mas não tem língua falada. Fala pra mim. Entendeu? Entendeu a lógica? Você tem línguas que não tem gramática. Ela não tem gramática, não tem. Mas você não encontra uma língua que ela tenha gramática, mas ela não tenha a fala, as palavras, o vocabulário. Entendeu? Não existe isso. Por quê? Porque a gramática ela é apenas uma ferramenta para refinamento da compreensão de uma determinada língua. Ela não serve para definir. Porque a gramática, tem até esse debate hoje, né? Tem a gramática dentro da linguística e do método de estudo, você tem a gramática normativa e a gramática descritiva. A gramática normativa é aquela que impõe regras, diz o que é certo e o que não é. E a gramática descritiva é aquela que descreve as regras de uma língua. Enquanto uma diz o que é certo e o que não é certo, a outra ela estuda a língua para entender o que é correto e o que não é correto. Uma diz, isso é certo, isso está certo, isso está errado. A outra olha como que a língua se comporta, todas as suas possibilidades, e diz, normalmente, 80% dos casos, a língua se comporta dessa forma. Essa regra se aplica dessa forma. Ponto.
Então você tem a gramática normativa e a descritiva. Veja que até para a gramática você tem dois modos de interpretação hoje dentro da linguística. Ah, professor, você está falando um bagulho muito difícil. Não, é simples. Entendeu? Então, a lógica é, estude primeiro a língua. Estude primeiro a língua. Primeiro a língua. A língua, vocabulário e leitura. Vocabulário e leitura. Qual é os documentos que você tem de leitura do Novo Testamento? O Novo Testamento. Mateus, Apocalipse. Se quiser, você pode pegar a Septuaginta, mas eu aconselho no seu primeiro ano, foca bastante em Novo Testamento. Vocabulário, a torta direita, se preocupe em memorizar a palavra, em fazer jogo de palavra, em ler, em, sei lá, olhar o texto, tentar traduzir, pode utilizar um interlinear, pode utilizar um léxico analítico. E depois no segundo ano seu, aí quando começar o 13º mês, que é o segundo ano, o primeiro mês do segundo ano, aí você foca em gramática, você foca em exercício. Né? Aí você foca em se aprimorar nos detalhes, nas nuances da gramática. Aí você vai entender, aí você vai me agradecer, você vai voltar e vai dizer assim, professor, muito obrigado pelo aquele conselho que você me deu. Entende? E por que que isso acontece? Vamos lá. Aí eu quero bater de novo na tecla. Então por que que isso que o senhor está falando, professor Adolfo, por que que os professores em faculdades não ensinam? Vamos lá. Em faculdade, em curso. Primeiro porque os professores eles não têm tempo. Como assim? Eu estou aqui sentado, tranquilo, em paz, depois de ter jantado, trampado, assim, completamente com paz de espírito, sentando aqui para vocês e dando essa dica de estudo. Só que o professor da faculdade, lá do curso aprovado pelo MEC, do professor de letras ou do seu professor do seu seminário de teologia, ele não tem tempo. Ele não tem um ano para te ensinar. Ele tem lá 4 horas de grade de vídeo para gravar e colocar no seminário. Então, o que ele vai ensinar? Pô, grego. O que eu vou ensinar pro cara de grego? Eu vou ensinar gramática pro cara. Eu vou ensinar gramática. E ele que se vire para aprender. Entendeu? Por isso que o teu professor te ensina gramática, só que ele vai te ensinar gramática, vai colocar alguns exercícios e você passa na matéria de grego. Entendeu? É simples assim. Só que esse método ele serve para você passar e ter o diploma de teólogo, ou ter o diploma de professor de letras, né, de letras e tal, se tiver grego na sua grade curricular. O Pai Mota tem na grade curricular dele grego e latim, pela UFRJ ou sei lá, pela faculdade que ele faz lá do Rio. Então ele está estudando letras grego e latim, top. Né? Na USP tem. Então, assim, o professor lá, ele não tem muito tempo. Então, ele vai te ensinar o quê? Gramática. Vai te ensinar a segunda declinação, a primeira declinação, conjugação de verbo, vai trazer alguma explicação sintática. Só que isso é muito rápido, é muito assunto para você absorver de uma vez. É muito assunto para você absorver de uma vez. Então, o que eu tô passando para você? Estude vocabulário e leitura nos seus primeiros 12 meses, ou foque pesado nisso. Que quando você tiver mais intimidade com a língua, você vai sentir necessidade de estudar a gramática. E aí você vai avançar. Então, o que acontece? O método que é ensinado nas faculdades, ela funciona para 0,01 das pessoas. Para 0,01 das pessoas. E os outros 9,9 ficam perdidão. Então, para tentar resolver isso, na minha opinião, pode ser que eu esteja errado, se eu estiver equivocado, me corrija, comenta aqui, fala, professor, o senhor está redondamente enganado, eu aprendi grego lendo a gramática, eu aprendi grego ouvindo o professor falando regras extremamente complicadas sem explicar elas. Aí você pode me corrigir que eu vou falar, não, beleza. Traz mais um 100 que concorde com você. Entende? A complexidade. Então, assim, temos um problema estrutural, porque a faculdade, o seminário, não tem tempo para te dizer isso, e você precisa entender que o melhor método é esse que eu estou dizendo. Pode ser que não funcione, sei lá, mas vai funcionar. Eu tenho certeza que vai funcionar. Você tem 10 palavras num texto lá. Você tem um versículo bíblico com 10 palavras. Você memoriza as 10 palavras do versículo bíblico. Quando você lê o versículo bíblico, você vai fazer o quê? Você vai entender o versículo bíblico em pelo menos 70, 80% do que o versículo está dizendo. Por quê? Porque você conhece as 10 palavras. O próximo versículo bíblico
do outro livro que você vai ler, tem 8 das 10 palavras que você memorizou no primeiro versículo bíblico. Aí você leu lá, você entendeu 70% do que está dizendo no texto. Não é? Olha que louco. Olha que louco. Vai dizer que isso não funciona? Funciona, pô. Mas aí, é essa a questão. É esse o ponto. As outras faculdades, eles não, os outros professores, eles não ensinam dessa forma porque eles não têm tempo. Porque o que eu estou dizendo para você, pelo menos um ano desse jeito. Segundo ano de gramática. Os caras não têm isso, os caras têm 2 meses. O cara às vezes tem um mês. Você começa a estudar grego hoje, mês que vem você já tem que fazer a prova para passar, para você já ir para teologia sistemática ou pegar seu diploma. E aí você sai do seminário sem saber nada de grego. Nada. E não é um problema. Pô, nem é todo mundo que vai estudar grego. Não é todo mundo que vai estudar grego. Pô. Então passa reto pela matéria e seja muito feliz. Eu não tenho nada a ver com isso. Mas o que eu quero é te convidar para estudar grego mais profundamente. Se você quer um curso com uma explicação mais tranquila, mais simples, com relação até às próprias gramáticas, na página inicial do meu canal tem minha playlist só sobre grego, tem uma playlist sobre crítica textual, tá? E se gostou desse vídeo, se torne membro do canal. Olá, eu sou o Dr. Severino Breda, doutor em Ciências da Religião pela PUC de Goiânia, também doutorando pela UNSA, Universidade do Museu Social Argentino, Buenos Aires, Argentina, e também sou representante de um polo de uma universidade aqui na minha cidade. Peço que se inscreva no nosso canal. Nosso canal trata de temas relacionados ao direito e à teologia e também temas relacionados aos cursos que oferecemos no nosso polo. Que Deus abençoe a todos vocês.